Boa noite, meus irmãos. É um prazer, uma alegria para mim estar aqui com os irmãos nesta noite. E o nosso culto de abertura de missões estaduais é uma grande responsabilidade para nós batistas, mineiros, a responsabilidade de levarmos o evangelho ainda a muitas cidades onde nós não temos trabalho batista. Uma grande responsabilidade a nossa. Eu sou um cearense que foi criado em Santos, em São Paulo. E tive o prazer de me converter ao Senhor Jesus em 1984, na Igreja Batista em Areia Branca, em Santos. Fiquei ali por 4 anos, até vir para cá, para Belo Horizonte, para fazer o nosso seminário batista aqui em Belo Horizonte. E do meu tempo de convertido lá em Santos, as igrejas batistas ali, elas discutiam sobre como abrir novos trabalhos por bairros. Isso deve ser bem parecido com o Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala de novos trabalhos, a gente pensa nos bairros. Aqui em Minas Gerais, não. Os novos trabalhos em tantas cidades onde ainda não temos um trabalho batista. E se pensarmos nas cidades que têm trabalho batista, mas que têm muitos distritos, como Mariana, como Ouro Preto, que tem 12 distritos, além das 7, e somente em um dos distritos que nós temos uma igreja batista. Os outros 11 não. Então, se nós fôssemos pensar, cidades onde temos trabalho batista, mas que são extensas, ainda são carentes da pregação do Evangelho. Então, é um grande desafio para os mineiros. O estado de Minas Gerais, pelo seu tamanho, é o tamanho de muitos países, é maior do que muitos países. E pela extensão de cidades onde nós não temos trabalho batista, é um grande terreno missionário ainda a ser alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é um versículo muito bonito, que nós, cristãos, nós batistas, nós sabemos quase que de cor, né? Fale e não te cales. É o próprio Senhor aparecendo ao apóstolo Paulo. Vamos ler novamente só esse versículo 9, Atos 18, versículo 9. Vamos colocar em pé para a leitura desse. A minha versão é um pouquinho diferente, mas diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo ou não temas, fale e não te cales. Só até aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por estarmos aqui na casa do Senhor, onde a tua igreja se reúne para cultuar o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pelos irmãos que estamos vendo aqui, pelas igrejas aqui representadas, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor nosso. Recebe o nosso culto, recebe a nossa gratidão, ó Senhor nosso, pelos irmãos que também estão cultuando o Senhor, adorando o Senhor nesse momento, de forma online. Abençoa o teu povo, o teu rebanho, Senhor nosso. Ó Senhor, nós estamos diante da santa palavra do Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, que teu Espírito Santo alimente nossas almas nesse momento. Nós te pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos ali na cidade de Ouro Preto, Igreja Batista Memorial de Ouro Preto, já há 16 anos. Estão aqui conosco a irmã Nilza, que é promotora de missões, irmão Walter, seu marido, que nosso companheiro de muitos trabalhos, muitas viagens, muitas convenções, né, irmão Walter? Né? Irmão Walter, nos bons tempos nossos, a gente não perdia uma convenção batista, né? E nós trazemos o abraço da Igreja Batista Memorial de Ouro Preto a esta igreja aqui de Congonhas. Feliz por ver outros pastores aqui, pastor Glaucio, pastor Zé Eduardo já de muitos anos aí, do tempo do trabalho dos embaixadores do rei, né? Graças a Deus.
Ouro Preto foi por 8 anos um campo missionário de nossa Convenção Batista Mineira, de missões estaduais, né, pastor Zimar? Os nossos primeiros 8 anos ali foi como missionário da Convenção Batista Mineira, de missões estaduais. Ouro Preto, tão perto daqui, era uma frente missionária que a nossa convenção ali nos enviou, e com o sustento dos batistas mineiros, graças a Deus. Um grande desafio. Essa região histórica é um grande desafio, né, pastor Felipe? Toda a região histórica é um grande desafio. Se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo fala sobre os ídolos, e Paulo diz ali, os ídolos não são nada, mas por trás de cada ídolo há o quê? E aí, se você pensar bem, o que a região histórica ela tem de mais histórico, que é justamente a religião da idolatria, você vai entender o que o apóstolo Paulo diz, inspirado por Deus lá em Coríntios capítulo 10. Mas o Senhor diz para nós aqui, quando ele fala para Paulo, não temas, fale e não te cales. Por que o Senhor fala isso para Paulo nesse momento? Porque o apóstolo já havia passado por outras cidades, e nas cidades anteriores, o que ele havia visto? Perseguição, prisão, tortura, né? A tentativa de assassiná-lo. E quando Paulo chega em Corinto, ele começa a pregar, prega na sinagoga, há uma aceitação a princípio, e depois alguns começam a rejeitar, e Paulo faz o que ele sempre fazia, agora eu vou para os gentios. Ele sai da sinagoga e um daqueles que estavam na sinagoga o recebe em sua casa, né? E pastor Felipe, foi importante ter lido todo o texto, que é justamente isso que nós vamos meditar aqui. O Senhor sempre nos ensinou a sermos usados pelo Espírito Santo do Senhor. Se nós fôssemos pensar bem, a nossa forma externa de trabalhar pode ir mudando, mas a estratégia do Senhor sempre será a mesma. A direção será sempre da mesma pessoa, do Espírito Santo de Deus. Quem vai nos treinar e capacitar será sempre a mesma pessoa, o Espírito Santo do Senhor. As armas e a munição que nós temos serão sempre as mesmas. A espada da verdade, a santa palavra do Senhor, que é essa palavra que tem poder de salvar e de transformar a vida e o coração das pessoas. Quando Paulo prega nas sinagogas, o Senhor está dizendo para nós, não perca a oportunidade de, quando alguém te convidar para falar em público. Aí você fala, pastor, eu falar em público não é comigo não. Mas Paulo sai de lá e vai para a casa de Tício. E o Senhor diz, não perca a oportunidade de falar do Evangelho nas casas das pessoas. Nas casas também. Há pouco tempo atrás, nós fomos convidados para pregarmos pela manhã numa formatura. Na verdade, não era formatura, né? Eram pessoas já idosas de uma formatura de uns 30 anos atrás que estavam voltando, aquela turma estava voltando para um culto de gratidão a Deus. Só que o culto de gratidão a Deus era ecumênico e dentro da Igreja Católica lá em Ouro Preto. E pastor Raimundo ia perder essa oportunidade? Se Paulo pregou na sinagoga de cristão? Não é, né? Se Paulo não perdeu a oportunidade, não ia perder também, né? Nunca preguei num local que tivesse tanta gente como naquela igreja, naquela formatura. E as pessoas ficaram felizes, porque era uma formatura que falava sobre trabalho técnico, construção, e eu disse, olha, o maior construtor de tudo é Deus. E fui falando sobre como Deus construiu, e como Deus teve que fazer o homem ser ressuscitado e ser reconstruído na sua alma também. O Senhor quer nos usar da mesma forma, meus irmãos. Nós vemos aqui que o conteúdo dessa pregação é a mesma, é o mesmo conteúdo. Diz aqui que o apóstolo foi e pregou. E qual foi a sua mensagem? Que Jesus Cristo está para ser o Salvador do ser humano. Jesus é o Cristo.
é o Salvador, é a única salvação para o ser humano. A gente pode pensar, pastor, isso é simples demais, mas foi essa mensagem que salvou nossas vidas, não é verdade, meus irmãos? Foi essa mensagem que salvou nossas vidas. Temos que tomar muito cuidado, porque a nossa geração é a geração que tem tantos recursos, que aí talvez quer usar muitos recursos, e talvez quer rechear demais o Evangelho, quer enfeitar demais o Evangelho, e deixamos da simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus. Jesus é o Cristo. Foi isso que o apóstolo pregou. Foi essa mensagem que salvou nossas vidas. Temos que tomar cuidado também, meus irmãos, para não sermos politicamente corretos. E eu não errei na frase. Nós temos que tomar cuidado para não sermos politicamente corretos. Porque Paulo não foi politicamente correto, e por isso muitas vezes ele era perseguido. Quando nós falamos que há um único caminho, uma única verdade, e um único que traz vida para nós, que é Jesus Cristo, nós não somos politicamente corretos, não é verdade? O brasileiro tem a mania de falar assim, Deus é um só, e isso nós concordamos. Deus é um só, mas Deus não tem outros nomes. Deus não tem o nome de Alá, porque Deus não escreveu um segundo livro. O Senhor não escreveu o Alcorão. Com isso nós podemos ofender as pessoas daquela religião, mas nós não temos compromisso aqui de não ofender as pessoas. O nosso compromisso é de sermos leais e fiéis à mensagem do Senhor Deus. A palavra de Deus deixa bem claro que quando nós queremos agradar os homens, nós desagradamos a Deus. E talvez é por isso que a nossa geração não está sendo tão usada por Deus, porque estamos preocupados demais em sermos politicamente corretos. Diz aqui que para o apóstolo Paulo ter ficado em Corinto por 1 ano e meio, é porque lá não houve tanta perseguição como nas outras cidades. Então ele pôde ficar mais tempo. Então, meus irmãos, se não há tanta perseguição hoje, como em outras épocas do nosso país, vamos aproveitar o tempo que nós temos. O Senhor diz aqui, na sua palavra que o Senhor diz para Paulo, na sua visão para Paulo, ele diz, não temas, não tenha medo. Não temos que ser tímidos, não temos que recear o que dizer. O Evangelho do Senhor Jesus venceu todo tipo de opressão. Na época daqueles primeiros cristãos, o Evangelho de Jesus Cristo venceu a perseguição dos judeus, venceu já as filosofias humanas, venceu as heresias que estavam atrapalhando as primeiras igrejas. O Evangelho do Senhor Jesus venceu o Império Romano, que caiu, mas o cristianismo continua. Em nossa história de cristãos, meus irmãos, só de pensarmos no século XX, o século XX já começou com uma guerra mundial, teve uma segunda guerra mundial, o racionalismo, o ateísmo, positivismo, e tantas dessas coisas já caiu por terra. Mas o Evangelho de Jesus Cristo continua aí, transformando vidas. Há poucos anos atrás, lá em Ouro Preto, chegou até nós ali um deputado estadual, de Minas Gerais mesmo. E eu costumo conversar com muita gente, até com políticos da cidade, converso muito. E um político sempre debatia comigo, e ele desdenhava do nosso trabalho com os dependentes químicos. E ele fala, não, esse negócio de colocar essas pessoas em locais religiosos para ficar lendo Bíblia todo dia, não, isso não dá certo. Aí chega um deputado estadual
famoso por ser do grupo dos direitos humanos. E esse deputado era muito idolatrado por essa turma lá de Ouro Preto. E aí eu fui lá, ouvi o homem. E ele falando de direitos humanos e tal. E às vezes a gente tem esse preconceito, né? Ah, não gosto de gente que fala de direitos humanos. Só que aquele deputado estadual ele deixa bem claro, olha, dependente químico, eu tenho reparado que só tem sobrevivido e que não tem recaído e só tem vencido a dependência quando eles passam para os centros de recuperação religiosos. Quer dizer, ele fez um grande favor para nós, para mostrar para os políticos de Ouro Preto que eles estavam errados. Meus irmãos, o Senhor já transformou nossas vidas. O Senhor quer transformar outras vidas ainda, com a sua mensagem. Como o apóstolo mesmo diz lá em Romanos, que nós sabemos de cor, né? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho? Porque é o poder de Deus para salvar a vida de todo aquele que crê. A nossa tarefa não é fazer com que as pessoas creiam. A nossa tarefa é apenas pregar. Ou pelo menos testemunhar com sua vida. E o Senhor fala, não temas, fale, não te cales, use os locais públicos, use as casas. Quantas casas em Atos dos Apóstolos eram locais em que as igrejas começaram? Quantas casas em Atos dos Apóstolos? Paulo escreve para Filemão e fala para ele, olha, saúda também a igreja que está na sua casa. A casa lá em Filipos, aquela igreja dos filipenses começou na casa de uma senhora também. Tantos irmãos que a igreja começou em suas casas. Quantas igrejas batistas começaram em casas, né, pastor Zimar? Quantas? A igreja batista metropolitana, lá de Contagem, hoje uma igreja bastante conceituada na região de Contagem, começou na casa da irmã Nira, uma senhora que está viva até hoje. Uma casa ali do bairro que se você passa por aquela casa, você nem imagina que naquela casa, no meio daquela família, os primeiros cultos daquela igreja começaram ali. O Senhor quer que nós dependamos do Senhor. O Senhor quer que nós acreditemos nele, que ele pode fazer a obra. O Senhor quer que a gente acredite que ele pode fazer a obra e com cada um de nós como cooperador dele nessa obra. Eu gostei muito da palavra do pastor Eduardo, quando ele diz que todos nós somos missionários. Temos que voltar para essa simplicidade dos batistas, que cada batista é um missionário, que cada batista ama missões estaduais, nacionais, mundiais. Temos que voltar para as nossas origens, aquilo que nos diferencia. Que Deus nos abençoe e que possamos lembrar dessa ordem do Senhor. Que aquilo que o Senhor falou para Paulo, que o Senhor fale nos nossos corações também. Não temas. Fala, não se cale, testemunhe. Quando você sair daqui e a partir de amanhã, veja apenas 2 tipos de pessoas. Somente 2 tipos de pessoas. Aquelas que já foram salvas e aquelas que ainda não foram salvas. Se nós começarmos a pensar dessa forma, aí sim, nós vamos ver o que Deus pode fazer através de nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor nosso, por esse momento que buscamos a Tua Santa Presença e buscamos cultuar Teu Santo Nome, Senhor nosso. Ó Senhor Todo-Poderoso, nós sabemos que aquela ordem, aquela palavra de conforto, ó Senhor, de estímulo, de segurança que o Senhor deu a Paulo, o nosso irmão, nós sabemos que aquela palavra é para nós também. Se aquela sociedade estava cheia de problemas, nós sabemos que a nossa tem problemas grandes, ó Senhor nosso. Ó Senhor Todo-Poderoso, que esse não temas tenha entrado em cada coração aqui, que esse fale e não te cales seja uma convicção de cada coração aqui, Senhor, dos nossos corações. Ó Senhor Todo-Poderoso, que possamos confiar no Teu poder,
no agir do Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, no poder da Tua palavra, que é salvação para todo aquele que crê. Que possamos humildemente nos colocar como cooperadores desta obra do Senhor. Ó Senhor nosso, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.